Olá pessoal do HMG, bem-vindos a esse vídeo. Hoje estou aqui com uma dúvida que foi levantado pelo amigo JNF Nascimento e eu estava conversando com ele estava falando que ele gostaria de saber se é possível, quando a gente mover uma janela modal, fazer com que a janela que chamou ela, que a chamou, né, na verdade, possa mover junto. E também como posicionar essa janela quando eu abrir numa posição determinada. E eu fiz um teste aqui, né? Vamos fazer agora um exemplo para a gente fazer o que eu fiz aqui. Movendo, é o nome do projeto que eu vou criar. Então, nessa janela, eu vou criar um botão. Vou colocar aqui no Caption, janela modal. Certo? E vou colocar aqui como nome, button, janela modal. Opa, não pegou certo aqui, espera um pouquinho, moda, vamos colocar modal. Então qual é a ideia? É abrir uma janela modal posicionada aqui, nesse ponto. Certo? E quando eu movimentar essa janela, essa daqui se mover junto. Vamos fazer um teste para ver como que isso faz. Então tenho a janela aqui, vou criar uma janela modal. Então nova, vou chamar ela de janela modal. Salva essa daqui, pronto, está aqui nessa janela modal. Vou mudar ela aqui para modal, que ela está standard. Então eu venho aqui Window Type, clico duas vezes, escolho aqui modal, dou um OK, pronto, essa janela é do tipo modal. Eu vou colocar uns botões aqui, só para aparentar um menu, não vai ter recurso nenhum nessa janela, tá? É só para identificar. Vou colocar uns 5 aqui, só para gerar um conteúdo. Vou diminuir assim e vou diminuir aqui. Bom, na janela principal, a gente vai acionar a janela modal. Para isso, a gente vem aqui. Certo? Eu já ensinei em outros vídeos que sempre que você vai abrir uma janela, você tem que vir aqui testar se o formulário, na verdade, já não está carregado. No caso da janela modal, não é necessário, porque a janela modal ela fica por cima travada. Se ela não tiver, é porque ela está fechada. Então, você sempre vai ter que carregar essa janela modal. Então, como que eu faço isso? Load, Window, janela modal. E para abrir ela, Activate, Window, janela modal. Salvo. Vamos executar para ver o que acontece? Bom, o primeiro fato que a gente nota aqui que acontece, que você vai notar aqui, é que a janela modal ela abre em qualquer posição. Se eu trazer ela para cá e fechar ela, ela vai abrir aqui novamente. Se eu colocar ela aqui e fechar, ela vai abrir ali em cima novamente. Outro fato é que se eu clicar aqui e tentar carregar, ela não carrega. Ela não move a janela de trás. Então eu posso levar essa para qualquer lado da tela. E eu também não consigo mais clicar na de trás, que essa é uma característica da modal. Ela fica em foco para mim. Eu quero que ela se abra aqui. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso capturar a posição de linha e de coluna da janela principal. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, crio uma variável linha, que recebe get property my linha, row, né? E outra que captura coluna, get property my coluna. Como que eu aplico isso? Bom, a linha, tirando essa parte aqui, normalmente que é a barra de título do Windows, e mais aqui, vai dar uns 40 mais ou menos. Então eu venho aqui, row, igual a row, recebe, row mais 40. E a coluna, saindo daqui desse pedaço até aqui, vai dar mais ou menos uns 20. Então eu venho aqui e falo que a coluna mais 20. Agora eu preciso aplicar essas variáveis na posição da janela modal. Então eu venho aqui, carreguei a janela, vou dar um set property janela modal na linha dela, row, para receber a variável row. Set property janela modal, ok? A coluna dela, col, vai receber a variável col. Então vamos lá para ver? Isso daqui já vai posicionar a minha janela modal sempre abaixo da janela principal. Vamos ver? Olha lá, certo? Se eu trazer para cá e fechar, abriu, ela abre ali. Se eu movimentar essa janela, olha onde ele abre, em qualquer posição ela vai abrir sempre ali.
Bom, agora como que eu movimento aqui? Bom, agora ficou fácil, né, gente? É só eu vir aqui e fazer o mesmo processo no onMove da janela modal. Acontece que nos eventos da janela modal, pelo menos até nessa versão que eu estou usando, não tem esse evento. Eu não consigo tratar isso aqui, certo? E eu tentei em vários desses daqui, e o máximo que eu consigo é movimentar, clicar para ela alinhar. E não é o que eu quero que ela alinhe automaticamente. Então vamos criar uma função que faz esse alinhamento. Primeiro de tudo, vamos criar um módulo aqui. Então a gente clica aqui em Project Browser, Módulos, vem aqui, clique em Novo Módulo. Ele vai criar um PRG aqui, um programa, que eu vou chamar isso daqui de Corrige Posição. É o nome que eu vou colocar na minha função, posição. Certo? Aí eu venho aqui, Function, Corrige Posição. Dou um return aqui. Eu particularmente gosto de sempre criar o nome do meu arquivo PRG com o mesmo nome que a minha função. Fica mais fácil para eu localizar depois. Bom, então eu venho aqui, how, igual, get property. Eu preciso capturar a janela modal. Eu quero a posição da janela modal na linha e a coluna dessa janela modal. Bom, agora o que eu tenho aqui? Eu tenho dentro dessas duas variáveis a linha e a coluna onde a janela modal se encontra. Você lembra que eu tinha feito o cálculo aqui e dito que mais 40 e mais 20 seria a posição para a janela modal ficar em relação à janela MAI? Então a janela MAI tem que ficar nessa mesma posição da janela modal. Só que com sinais negativos, porque ela vai ser ao contrário a conta. Então essa mesma conta eu vou trazer para cá, certo? Deu um Ctrl C, um Ctrl V. Então Hall é igual, recebe Hall menos 40, certo? Porque eu estou pegando a posição da modal. E aqui menos 20. E vou aplicar isso na janela modal. Property, janela modal. Hall, recebe Hall. Set property, janela modal, call, recebe a variável call. Feito isso, a função está pronta para fazer a janela se movimentar. O problema é justamente esse, eu não tenho nenhum evento. Eu vou mostrar aqui, vou colocar num evento, por exemplo, onMouseClick, só para vocês verem como que ficaria. onMouseClick, eu venho aqui, corrige posição, certo? E vou colocar também no onMouseMove, acho que seria aqui, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. onMouseMove, vamos por aqui. Então, em 2 pontos, vou pegar aqui o nome da função, copiar ela, que fica guardado. Pronto, você não precisa ficar digitando, né? Vou pegar isso aqui, aí, Então eu vou executar para vocês verem o funcionamento. Não é o que eu quero. Eu até consigo que as janelas se alinhem, mas depende de um clique meu. Então eu venho aqui, movimentei para cá, eu tenho que vir em cima. Opa, tem alguma coisa errada. Parou, tem coisa errada. Vamos bloquear esse sistema, porque não é isso que eu quero, não. Deixa eu ver, não é isso não. Totalmente fora do que eu queria. Deixa eu bloquear o sistema. Deixa eu fechar ele aqui, porque ele deve ter travado, né? Com certeza. Cadê ele aqui? Deixa eu bloquear ele. Movendo, finalizei o projeto. Certo? Deixa eu vir aqui que é na conta, certeza. Aqui, eu tenho que posicionar a janela principal, não a modal, senão eu vou ficar toda hora jogando a conta e vai virar uma redundância, né? Então, é a janela principal que eu vou fazer isso. Vamos executar para ver? Então, tá aqui, eu abri, movimentei ela para cá, consegui. Dependendo do que você for fazer, pode ser que isso daqui deu resultado. Mas eu penso assim, e se eu quero diferente? Então deixa eu remover aqui esses eventos. Remove daqui. Vou fechar aqui. Você entendeu por que eu criei um módulo aqui separado? Para não perder a codificação, senão toda hora que eu removo aqui eu teria que programar isso aqui de novo, tá?
Então, na janela modal, eu pensei no seguinte, a gente pode colocar um timer, chamar ele de timer modal, ou se você já tiver um timer, você pode aproveitar ele. O intervalo é 0. Eu venho aqui em eventos, ok, e posiciono a correção aqui. Vamos executar para ver? Muito bem, abriu aqui, ó. Movimentei, ó. Era exatamente isso que eu queria, ó. Certo? Eu acredito que é isso que o amigo lá precisava. Então, aqui eu vou fazer duas notas. A primeira, cuidado com o timer, né? Você não pode esparramar timer assim a torto direito sem ter necessidade. Então você tem que saber para que você está usando. É lógico que num projeto, dependendo pequeno ou nesse aqui, um timer não vai fazer muita diferença. Eu tenho um sisteminha que eu criei uma época para máquina de caça-níqueis e lá, se eu não me engano, são 10 timers que tem. E funciona perfeitamente, eu não tive problema. Então você pode usar aí até, vamos supor, 10 timers no teu sistema que eu tenho certeza que não vai dar problema. Mas não fica gastando à toa, porque isso aqui consome realmente o processador das máquinas, tá? Apesar de ser pouco, é um consumo que há. Tá ok? Então, ó, eu acho que essa daqui é a função que ele queria. Tá funcionando, tá pronto para ser utilizado. Tá ok? Eu vou pedir para quem assistiu o vídeo, por favor, se inscreva aí no nosso canal, que isso ajuda para mim ter o contato e você também receber as atualizações de vídeos que eu faço. Curte também, que é bacana ver o vídeo sendo apreciado. E uma outra coisa que eu vou pedir muito assim para vocês, que isso ajuda muito um canal que está começando, é você compartilhar esse vídeo entre os amigos da sua rede de contatos aí. Nos fóruns que você participa, se não tem, coloque lá, no seu blog, pode divulgar o vídeo. Eu vou ficar muito grato se você fizer isso e agradeço muito que essa informação possa seguir mais à frente aí. Quem tiver alguma outra ideia sobre isso daqui, por favor, posta aí no comentário ou manda no meu e-mail, tá? Para quem não sabe aí, ó, vou deixar aqui. O meu e-mail é danielcrossiari@gmail.com ou o hmglights@gmail.com, que vem também para mim. Tá ok? Eu agradeço muito e até a próxima, a gente se vê.